No episódio anterior, falamos um pouco sobre como era Brejinho antes da emancipação política, um povoado que sempre teve uma atuação política muito intensa, um povoado que tinha já em seus primórdios homens e mulheres de muita garra e que sempre lutaram para que Brejinho crescesse e se desenvolvesse. De 1928 até chegar à tão sonhada emancipação em 1964, se passaram 36 anos. E neles, o destaque do povoado sempre foi notório. Esta é a série Roda de Conversa. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre a história de Brejinho. Brejinho faz divisa com o estado da Paraíba. A PE 275 cruza nossa cidade, que está localizada bem ao centro, entre as cidades de Itapetim, São José do Egito, Santa Terezinha e Teixeira. Desde a década de 1930, sua feira atraía comerciantes de toda a redondeza. Nos anos 40, o desfile do dia 7 de setembro, realizado pelas Escolas Reunidas de Brejinho, era algo grandioso. Na década seguinte, o Grupo Escolar Marta Leite contribuiu muito com essa grandiosidade. A festa de São Sebastião, que começou em 1932, rapidamente se tornou uma tradição. Inclusive, em 2022, completará 90 anos. Na política, a participação dos brejienses sempre foi muito ativa. Foram eleitos por Itapetim vereadores aqui do povoado e até um vice-prefeito, como destaquei no episódio anterior. Por todas essas razões e por tantas outras que não caberiam neste episódio, Brejinho, como bem destacou tanto o jornal Diário de Pernambuco como os grandes políticos da região, era um povoado bem produtor e em adiantado progresso. Dessa forma, o projeto de emancipação política começou a ser traçado. Em abril de 1962, através de uma lei municipal, Brejinho foi elevado à categoria de distrito de Itapetim. Há também, nos documentos que pesquisei, um projeto de lei número 2183 do deputado egipciense Inácio Valadares Filho, filiado ao DN, que tentava a emancipação de Brejinho no ano de 1962. Todavia, esse projeto só vingou no ano seguinte. Ele começou a aparecer nas páginas do Diário Oficial do Estado em março de 1963, como projeto número 7. No mês de outubro, foi publicada uma lista no Diário Oficial de Pernambuco com os nomes dos distritos que pleiteavam a emancipação e que estavam com pendências na documentação. E lá estava o nome de Brejinho. O problema apontado era o total de habitantes, que segundo o censo de 1960, havia 6.028 habitantes na área que pretendia desmembrar-se de Itapetim. E de acordo com a lei que regulamentava a criação de novos municípios, a exigência era de, no mínimo, 7.000. Assim, faltavam 972 habitantes. Contudo, havia um significativo interesse em se criar essa nova cidade no sertão do Pajeú. Tanto as forças políticas da UDN como seus opositores do PSD ansiavam por tal feito. Penso
que esse mútuo interesse foi bastante importante para a consumação do projeto. Tal afirmação se comprova pelo fato de que o deputado estadual Inacinho e o deputado Valfredo Siqueira, que embora fossem adversários políticos na região, trabalharam juntos pela emancipação de Brejinho. No andamento do processo, o juiz eleitoral de Itapetim informou que o eleitorado em Brejinho era de 1.316 votantes. O número de casas, constante no livro de registro predial, era de 312 prédios de alvenaria. A renda do distrito em 1962 foi muito boa e a maior parte das terras do povoado pertenciam ao patrimônio de São Sebastião. Havia 2 grupos escolares na sede do distrito e um prédio da cadeia pública. O prefeito de Itapetim se pronunciou favorável à emancipação, bem como a Câmara de Vereadores, que aprovou o projeto por unanimidade. Tudo estava favorável para a aprovação do projeto. Faltava apenas a questão do número de habitantes. E para solucionar o problema do total de habitantes, entrou em cena mais uma vez o padre João Leite Gonçalves de Andrade com sua influência na política. Foi anexado ao projeto número 7 uma certidão fornecida pelo vigário em que ele afirmava que desde o censo de 1960 até o dia 30 de outubro de 1963 foram batizados em Brejinho 1.322 crianças e que dessa forma estava sanada a defasagem de habitantes. O deputado Inácio Valadares destacou essa certidão em seu projeto da seguinte maneira. Veja o que ele disse: desde que a palavra de um sacerdote, ao nosso ver, deve merecer todo o acato desta comissão. O padre João Leite chegou a proferir palestra em reunião com os líderes políticos para mostrar os dados dos batizados que ele redigira na certidão. Sendo assim, o projeto de Inácio Valadares foi votado e aprovado em primeira e segunda discussão por unanimidade, transformado em lei número 9.996, de 20 de dezembro de 1963. Foi sancionado pelo governador Miguel Arraes de Alencar e, como consta no texto da lei, ela entraria em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 64. E por isso se conta a emancipação a partir de 1964, ano em que a lei entrou em vigor. O novo município começou a funcionar a partir do dia 22 de fevereiro, quando seu primeiro prefeito, Ivo Vicente Ferreira, que governou de forma interina, tomou posse. A sua nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 15 de fevereiro de 1964 e no dia 22 ele viajou acompanhado do seu sogro, o poeta, comerciante e ex-vereador Manuel Nunes Ferreira, para Recife para participar da solenidade de posse dos prefeitos das 21 novas cidades pernambucanas. A solenidade foi conduzida pelo governador Miguel Arraes de Alencar às 9 horas da manhã no Salão Nobre do Palácio do Campo das Princesas. E por que celebramos a emancipação política de Brejinho no dia 31 de março? Segundo informações do saudoso ex-prefeito de Brejinho, Agenor Ferreira, essa data foi alterada a pedido de alguns políticos em alusão a uma data que muitos, na época, chamaram de Revolução, quando, na verdade, nos dias atuais, a historiografia nos diz que em 31 de março o que houve foi um golpe civil-militar que culminou com uma ditadura que durou 21 anos. Aqui, enquanto historiador, deixo essa reflexão de que é preciso corrigir esse fato histórico em nossa cidade e futuramente comemorarmos a emancipação em uma data que seja de fato significativa para a nossa cidade. Mas sobre isso
trataremos em breve. O hino de Brejinho foi escrito em 1979 pela ilustre professora Iraci Matos e musicado no ano de 1995 pelo também ilustre professor Heráclio Felipe Barbosa. A professora Iraci faleceu no ano de 1988 e deixou esse hino escrito em um caderno seu, que foi encontrado por seu neto Emanuel Sidney. Ele, sabendo da preciosidade que havia descoberto, levou a letra para que o professor Heráclio, que na época era o diretor da Escola Municipal São Sebastião, colocasse a melodia, e assim foi feito. Já a nossa bandeira foi criada em agosto de 1989, idealizada pelo prefeito Agenor Ferreira e desenhada por sua filha Maria da Glória Ferreira Alves, conhecida por todos como Glória de Agenor. Ele pensou em todos os detalhes para valorizar a nossa cultura, o agave, o caju, nossas serras, o sol quente do sertão e a nascente do rio Pajeú. E coube à Glória, sabiamente, colocar as ideias no papel, criando o magnífico desenho do nosso brasão e da nossa bandeira. Enfim, Brejinho completa agora 57 anos de emancipação política, a data mais importante do nosso calendário. Através de minhas pesquisas, muitos acontecimentos surgiram e outros ressurgiram. Muitos personagens que estavam esquecidos vieram à luz. E ainda temos muitas histórias para contar, em breve em formato de livro, pois, como disse o grande historiador Peter Burke, a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. A história é importante porque ela revela o que fomos e o que somos. Ela volta no passado para entender o presente e construir o futuro. E nós precisamos nos orgulhar da nossa história, da nossa cultura, do nosso povo. Brejinho é uma terra linda, rica e acolhedora, cheia de encantos. Ser brejinhense é uma dádiva. E como já disse em outra oportunidade, vou repetir agora. Quando lhe perguntarem de onde você é, diga com orgulho e com carinho: eu sou de Brejinho, a terra-mãe do rio Pajeú. Parabéns para Brejinho e para todos os brejienses que tanto amor têm por esta terra.